Há duas maneiras de, simplificadamente, a gente estudar um texto. A primeira maneira é a gente prestar mais atenção no contexto histórico, na datação, na autoria, olhar para como esse salmo foi escrito, na época que ele foi escrito e assim por diante. A segunda maneira é a gente prestar mais atenção nos elementos literários desse texto, desse poema. Prestar atenção na semântica, na organização das palavras e assim por diante. Quando a gente olha para o Salmo 18, por exemplo, e a gente aborda ele num aspecto mais histórico, usando, por exemplo, quem sabe, a crítica das formas, alguns estudiosos vão chegar à conclusão de que esse salmo ele é um salmo de gratidão real, ou seja, foi escrito por reis ou por algum rei. Essa crítica da forma, ela trabalha das formas, ela trabalha basicamente usando fórmulas. Ou seja, uma série de expressões que se repetem em outros textos bíblicos e fora da Bíblia, que são espécies de fórmula. Como, por exemplo, quando a gente lê Era uma Vez. Né? Quando a gente começa a ler qualquer livro que diz Era uma Vez, a gente sabe que é um conto, uma história da carochinha e assim por diante. Então, na crítica das formas, essas fórmulas vão ajudar a gente a entender quando esse texto foi escrito, quem escreveu, uma multiplicidade de autores, por exemplo, pode ter sido usada aqui no Salmo 18. Que é curioso porque esse Salmo 18 também aparece em 1 Samuel capítulo 22. Agora, quando a gente usa, por exemplo, a crítica retórica, que é uma crítica mais literária, a gente vai perceber o Salmo de uma outra maneira, como se ele fosse um hino de louvor, um hino de gratidão. A gente vai olhar mais para a estrutura das palavras, como elas estão organizadas dentro do texto, e a gente vai chegar a um resultado diferente. Usando métodos diferentes, nós chegamos a resultados diferentes. Isso é muito importante quando a gente vai estudar um texto bíblico. Dependendo da maneira como você estuda o texto, você vai concluir coisas, obviamente, diferentes sobre esse texto. Mas o livro de Salmos, que você assiste essas meditações todo dia, você assiste para enlevo espiritual. Por isso, a mensagem do Salmo 18, ela continua sendo aquela que a gente tem visto nos últimos dias. Apaixonar-se por Deus, apaixonar-se pelas obras de Deus e pelo que Ele faz na nossa vida.